Então, gente, estamos aqui na Feira Hospitalar e mais uma edição nossa aqui. Um papo muito gostoso para aquele que a gente chama de Papo da Saúde, que a gente sempre faz, né, quando estamos aqui. E como nós temos um volume grande de pessoas, para nós é ótimo estar aqui, porque a gente consegue bater vários papos. Hoje, ó, com quem que eu vou bater um papo? Com o nosso novo diretor técnico-científico da Federação, da FESaúde, Dr. Maluf. Maluf, prazer ter você aqui para a gente bater um papo. Muito obrigado, Valdeci. Antes de tudo, o prazer é meu. Então, eu poder conversar aqui com esse público. Boa mesmo. Maluf, você é médico, já das antigas. Me conte aí, como é que foi essa entrada sua na medicina? Como é que surgiu essa vocação sua para ser médico? Como é que você foi desenvolvendo a sua carreira? E, digamos assim, se a gente tiver tempo, você conta até hoje, tá? Perfeito. Eu me interessei por medicina, eu acho que graças a uma vocação familiar de ajudar os outros, que eu via muito na minha mãe e no meu pai, no bairro de Santana, dentro do espírito da Igreja Católica. E nesse sentido, eu procurei uma profissão em que eu pudesse também ajudar os outros, né? Prestei exame, na época eu entrei na Santa Casa e entrei em Sorocaba, optei por fazer Santa Casa. Cursei os 6 anos da Santa Casa e prestei exame para residência na USP. A Santa Casa naquela época tinha 5 anos de história. E me surpreendeu porque eu fui o primeiro colocado no exame que admitia exames alunos da Santa Casa e da USP. O que significou para mim, durante os primeiros meses de residência, um certo mal-estar, porque o pessoal me olhava mal como vindo de uma escola nova, que era a Santa Casa. Então eu tinha que todo dia me autoprovar diante das visitas com os internos de quinto e sexto ano, mostrando que aquilo que estava sendo ensinado era ensinado de qualquer forma, né? Mas de qualquer forma eu fiz o R1 e o R2 em clínica médica, conheci o professor Decour, que era da segunda clínica médica cardiologia, professor Antônio Barros de Ulloa Sintra, que tinha sido secretário da saúde na época e era o chefe da primeira clínica médica. E depois de 2 anos fui chamado a ser preceptor. Fui preceptor por 2 anos também, da clínica médica. Nessa época eu já estava trabalhando no plantão, que é o que a gente fazia na época, né? E me surgiu a possibilidade de prestar um exame, um exame profissional, para tentar entrar numa empresa muito famosa, que é a Bayer, para fazer pesquisa clínica. Eu fui chamado ao Rio de Janeiro, fui entrevistado pelos alemães e consegui a posição de diretor de pesquisa da Bayer Brasil. E isso evoluiu para pesquisa na Alemanha. Eu fui fazer pesquisas na Alemanha, morei na Alemanha um certo tempo, e cumpri dentro da Bayer um caminho gerencial, porque passei a diretor de marketing, diretor de vendas, diretor-geral, quando então teria que sair do Brasil. E eu optei por não sair do Brasil, porque minha mulher era médica, era patologista do HC, estava com 3 filhos, então nossa opção foi ficar no Brasil. Então fiquei no Brasil, frequentei mais 2 empresas farmacêuticas assim, em curto prazo, e em 2002 o Einstein estava precisando de uma pessoa profissional para entrar no mercado de medicina diagnóstica. E eu fui selecionado para ser essa pessoa. Então, trabalhei na unidade Jardins, implantei a unidade Perdizes, implantei a unidade Ibirapuera. E na unidade Jardins, nós éramos uma casa em que a gente fazia check-up, nós éramos 6 check-ups do dia. Em 2 anos passamos a fazer 18 check-ups do dia e instalamos a medicina diagnóstica na unidade Brasil. Então fazíamos as 2 coisas. O check-up, felizmente, progrediu muito bem, porque nós criamos o conceito de revisão continuada de saúde. A gente não tirava uma foto, a gente fazia o filme do executivo. Ele cumpria um protocolo de 5 anos e desses protocolos a gente levantava os indicadores. E nós premiávamos aqueles indicadores dos executivos que tinham os melhores indicadores de saúde. Isso numa organização, numa espécie de comemoração que a gente chamava a empresa, e dava medalhas de ouro, de prata e bronze.
E a gente dizia que os executivos que encaminhavam sua carreira de executivos também encaminhavam bem a sua carreira de saúde. E eles eram mais sadios que os outros. Isso aumentava a barra e todo mundo queria se espelhar nisso. Então foi uma experiência muito boa. Depois de 10 anos eu fui chamado para o hospital, trabalhar com pacientes com condições crônicas, trabalhar internação, hospitalização, padronização da hospitalização, padronização do atendimento geriátrico, redução do tempo de permanência, redução dos riscos dos pacientes geriátricos. Tomei conta da unidade Vila Mariana, onde tinha o lar dos idosos, e lá a gente tinha que também fazer uma série de trabalhos, inclusive para reduzir custos, e foi lá que nós fizemos um trabalho para reduzir medicação, e das folhas de medicação de 22 medicamentos nós chegamos a 7. Uma mais do que as recomendações para pacientes crônicos de tomar 6 medicamentos por dia, pacientes idosos, aliás. E isso foram mais 10 anos. Então, a minha grande vivência foi o Einstein, onde eu aprendi muito de governança clínica, de implantação de governança clínica a partir de 2006 lá, e tive muito qualidade de segurança. Então, essa é praticamente a minha experiência mais importante. 15 anos de Bayer, onde eu aprendi a ser gestor, numa casa alemã, e depois mais 20 anos de Einstein, onde eu aprendi gestão de saúde em uma casa israelita. Interessante. Viu os dois lados. Os dois lados. Trabalhando na faixa de Gaza. Exatamente. Vem cá, vamos, antes de evoluir, queria dar um passo para trás. Você disse que teve uma oportunidade de morar na Alemanha. Sim. Conta aí, como é que foi a sua experiência? Foi com a tua mulher? Já tinha filho? Que idade que você tinha? Não foi com minha mulher, eu não pude ir com minha mulher, nem com os meus filhos. Foi numa época muito difícil em termos de Brasil, porque o governo Collor tinha assumido. E a Zélia Cardoso de Mello, né, tinha bloqueado o nosso dinheiro. Tinha problema para pagar a escola. Minha mulher tinha dificuldade de pagar a escola do Santo Américo, dos filhos. Isso enfrentou uma série de dificuldades, mas de qualquer forma, eu fiquei lá por 8 meses, né? É uma cultura muito especial. Primeiro, é uma cultura que tem respeito e tem distância. Isso que se reflete na língua, porque a gente não trata uma pessoa com a qual a gente tem um relacionamento superficial pela segunda pessoa do singular, pelo du, a gente trata pelo di. A partir do momento que a gente define que tem uma relação de amizade, que é confiável, é recíproco, a gente pode tratar pela segunda pessoa do singular. Isso é muito bem regulado. E eu era uma pessoa que tinha esse jeito brasileiro de ser amigável, então eu era amigo de pessoas que não eram amigas e que ficaram amigas porque eram amigas minhas. Então eu consegui fazer esse relacionamento entre alguns alemães da Bayer que não tinham relacionamento e nós nos encontrávamos juntos, né? E também uma coisa curiosa, que se dizia que na época de inverno eu andava pelos corredores do centro de pesquisa subindo, enquanto isso era incomum entre a cultura alemã. Assobiar nos corredores é uma coisa que não cabe bem, né? Pela postura mais reservada da cultura alemã. Esse é um lado da questão. O outro lado da questão é que, como eu gosto de música, eu frequentei muita música na Alemanha. Então, todo final de semana, eu pegava um táxi e ouvia música em algum lugar. Então, frequentei muitas igrejas, Onde fica a Bayer lá? A Bayer fábrica fica em Leverkusen, que é perto de Colônia. O escritório central da filial alemã da Bayer fica em Leverkusen. E eu frequentava esse escritório. O centro de pesquisa, o centro de farmacologia, fica em Wuppertal, que é perto de Colônia, um pouco distante de Leverkusen. E fica à beira do rio Tal, por isso chama Wuppertal, né? Então, eu frequentava esses dois lugares. E eu morava num hotel que é da Bayer, que é chamado de quartel, porque não tem nada ali na Câmara Gente. Era alguma coisa bastante rigorosa. E a minha saída era ouvir música. Então, todo final de semana eu achava um momento especial de música e procurava para assistir. Quando chegava na segunda-feira, o pessoal perguntava alguém: você foi assistir o que nesse final de semana? Então, ficou tornou-se quase uma rotina. Mas foi uma experiência difícil, tendo em conta o que estava acontecendo aqui. Minha mulher tinha que gerenciar isto e eu gerenciar essas dificuldades lá com esses prazeres, né, de conhecer gente nova, conhecer a cultura alemã, conhecer desafios novos do trabalho e participar dessa cultura alemã musical, que é fundamental para eles.
Então vamos lá. Então, o que é que você aprendeu lá, agora do seu ponto de vista técnico, que você não teria aprendido aqui? Eu aprendi lá a disciplina da gestão. Como se faz uma gestão rigorosa, olhando para todas as arestas que devem ser olhadas por uma gestão adequada, por exemplo, de indústria farmacêutica, que vai desde a qualidade do produto, a entrega do produto e a indicação correta do produto. E o reporte de indicações adversas quando acontece. Então, essa disciplina de ver qualidade em tudo, eu aprendi na Alemanha e vim aplicar aqui depois. Eu vim aplicar na Rodia. Eu trabalhei algum tempo na Ford e como eu trabalhava com qualidade na Bayer, eu levei qualidade para a Ford na época que o Musa estava na Rodia Central. Então lá nós aplicávamos qualidade de indústria farmacêutica desde o produto até o representante. O representante teve que ser treinado para fazer uma comunicação adequada, fidedigna, técnica para o médico, para ele transferir o produto das melhores condições possíveis para o paciente certo. Então essa foi uma experiência bem bacana que você teve, né, Maluf? Agora eu vou dar uns passos para frente, depois eu vou voltar de novo. Hoje você está lá na federação, né? É o nosso diretor técnico, científico. Imagino que também seja uma atividade diferente para aquilo que você estava fazendo. Da mesma forma que você foi para a Alemanha, foi uma coisa diferente, imagino que hoje você também, quem sabe, fazendo uma coisa diferente. Eu queria que você me desse suas opiniões iniciais, ou suas impressões iniciais do que vem a ser esse mundo, né? Que eu acho que é um mundo diferente daquele que você venceu, porque a gente não tem assistência médica direta, né? Nem falamos de qualidade, nem falamos do atendimento. É um mundo diferente, é um mundo institucional, associativo, sindical. Como é que isso caiu aí para você? Caiu na perspectiva de oferecer serviços para os nossos associados. Pareceu-me claro que a instituição que você está criando quer prestar serviços, cada vez mais. E a gente pode prestar serviços para as instituições médicas que são associadas nossas, né? E esses serviços são serviços que vão desde a formação das pessoas até a gestão das estruturas hospitalares que são nossos membros. Então vejo nessa perspectiva de oferecer esse tipo de serviço de qualidade, de segurança, de crescimento e desenvolvimento das pessoas para exercerem as suas atividades de uma forma melhor. Melhor dentro das instituições, atuando de forma gerencialmente melhor, oferecendo serviços de saúde cada vez melhor. Tive hoje um almoço com o seu antecessor, o presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa, para entender, exatamente, para entender a história de antes, né? Como ele fazia as coisas, como o Ferrari fazia as coisas, como isso evoluiu, o que foi fundado e o caminho que a gente está tomando. Bom, ainda bem que você usou a palavra evoluiu. Progrediu. Não, porque podia ter evoluído de maneira nenhuma. E aí, eu sei que hoje tem um tema que você gosta bastante, você tem muita afinidade, que é a governança clínica, né? E tudo aquilo que envolve a governança clínica, padrões de qualidade, desfechos. E conta como é que você foi capturado por esse mundo de governança clínica. Eu queria conversar um pouco sobre esse tema, Legal. que ele é bárbaro. De certa forma, eu fui captado por isso quando ainda no Einstein, em 2006, 2007, eu entrei lá em 2002. A instituição começou a trabalhar com isso. Começou a trabalhar com um sistema que engajava todos os atores do sistema de saúde no sentido de garantir um atendimento melhor. Inclusive, de fazer uma gestão menos subjetiva e mais objetiva através dos indicadores, dos famosos indicadores, para poder gerenciar e quantificar aquilo que estava acontecendo, ter certeza de que o que estava sendo feito tinha um impacto positivo na assistência do paciente. Essa formação, né, esse modo de ver um pouco mais quantitativa a assistência, eu aprendi com eles.
Ok. Inclusive gestão de corpo clínico, gestão de corpo assistencial, fixação de indicadores, discussão de indicadores, feedback, foram todas as coisas que eu aprendi e que eu acho importantes para nós, Brasil, em virtude do que a gente pode colaborar para hospitais que estão distantes dessa realidade, que é próximo aos hospitais do centro dessa cidade, por exemplo. Mas eu não vejo isso acontecer aqui tanto quanto eu imaginei que fosse acontecer. Eu vou te explicar por quê. Quando eu era presidente da ANAP, nós fizemos um esforço grande para trabalhar a questão de governança clínica. Você sabe disso também, né? Mas eu não vi essa evolução. Eu vi mais a evolução da chamada governança corporativa, porque chegou uma época que todo mundo queria pegar o seu hospital, arrumar direitinho para poder vender, né? Para poder fazer um IPO, ou poder fazer parte de uma rede, etc, etc. E que aquilo que você chama de governança clínica, eles chamavam simplesmente de gestão clínica, que são diferentes, né? Sempre focado assim na ação do médico, o chamado diretor clínico. Dá uma geral aí para as pessoas entenderem a diferença entre o que é ser um diretor clínico, que é fazer a gestão clínica, que é bem diferente. É bem simples, né? Então vamos lá. Você tocou num ponto importante. Primeiro, a governança corporativa. Né? A governança corporativa precisa entender que há necessidade de existir uma governança clínica também. Inclusive, precisa empoderar essa governança clínica no sentido de que ela obtenha os resultados estratégicos desejados pela governança corporativa. Em um especial, você falou isso claramente várias vezes. Tem que haver uma legitimação da governança clínica pela governança corporativa, né? E a questão precisa assumir certa prioridade. A governança corporativa está preocupada não com o resultado dos acionistas, mas isso só se faz com uma boa governança clínica. E a governança clínica ela é muito maior do que a gestão clínica, porque ela enfeixa uma série de outros elementos, de outras atividades, de outras iniciativas que estão relacionadas com uma assistência adequada ao paciente, que ultrapassam completamente o diretor clínico. O diretor clínico é uma pessoa eleita pelos médicos para representar os médicos. Nada impede que, de certa forma, ele represente os interesses do hospital também. Os interesses do hospital também são interesses dos médicos, né? E esse é um ponto, mas a gestão de todo o processo assistencial, das enfermeiras, da equipe multidisciplinar, da farmácia, da entrega de medicamentos, do relacionamento da equipe multidisciplinar com o médico, da fixação de objetivos e propósitos, de indicadores, isso tudo é governança clínica. Pronto. Isso tudo é governança clínica. É um mundo muito maior. Na verdade, se a governança corporativa tem um comitê de finanças, na governança clínica tem que ter um comitê de experiência do paciente, um comitê de desfechos, um comitê de indicadores, que veja os indicadores, o caminho dos indicadores, para isso ser levado à governança corporativa, eles entenderem o progresso da melhoria que está sendo feito com a governança clínica. Foi claro? Foi claro, eu conheço bem esse tema, então eu gosto bastante. Eu acho que é interessante que você faça essa coisa bem clara para que as pessoas entendam. Porque é o que você falou mesmo, nem sempre o diretor clínico é o gestor clínico da instituição. Exato. Tanto é que a maior parte das instituições que eu vejo exitosas, elas têm as duas figuras. Ela tem a figura do diretor médico ou gerente médico, que é, na realidade, um funcionário do hospital, entre aspas, que trabalha junto ao corpo clínico, e tem o diretor clínico, que é a pessoa que leva as necessidades dos médicos para a gestão do hospital. Exatamente. Né? Cada um faz um papel distinto e, claro, esse papel é importante quando eles são integrados uns aos outros. Perfeito, tem que ser, exato. Tem que ser integrados em função da instituição. Como é que você acha assim que nós lá do Sindiócio, agora dentro de um desenho que você possa estar fazendo, possa estar pensando, a gente consegue levar essa conceituação? Porque assim, nós temos os mais variados representados, desde instituições muito grandes, muito poderosas, muito estruturadas, muito organizadas, até instituições que estão em cidades menores e, consequentemente, não tem tanta estruturação, né? Não sei quanto, mas já sei que a maior parte das nossas instituições, elas não têm acreditação, né?
Mas então, esse era um tema que eu queria que você... Como é que você acha que a gente consegue levar essa temática, né, e ajudar os nossos representados? Perfeito. O que eu imaginei é que, a partir do nosso CACLIN, não é? Que é o... Explica aí o que é CACLIN. CACLIN é um dos nossos comitês que vai tratar de assuntos relacionados à governança clínica, né? Eu digo assuntos relacionados porque isso diz respeito à qualidade, segurança do paciente, protocolo gerenciado, gestão de corpo clínico, uma série de pontos importantes, né? Então nós vamos discutir isso extensamente com especialistas dentro dessa unidade. Em seguida, eu imagino que a gente poderia criar comitês e, através dos nossos representantes espalhados no estado de São Paulo, de acordo com um certo perfil, escolher alguns médicos gestores de instituições mais sensíveis e trazê-los para participar de um comitê para começar a captar, para começar a sensibilizá-los com essas mensagens. Inclusive, talvez até compor um documento que eles possam ter em mãos, um documento simples, seja um manual de governança clínica. Boa. Isso em outros países é definido, né? O nosso SUS tem um documento chamado Resiliência e Adaptabilidade em Saúde, onde a governança clínica está descrita. Então a gente pode utilizar... Qual que é o nome do documento? Resiliência e Sustentabilidade do SUS. Mas também que nome estranho que vão dar para o documento. É um nome estranho, mas eu li esse documento. Você não consegue fazer ninguém ler. Eu, se chegasse um documento com isso, põe na biblioteca. Mas se tivesse escrito, né, governança clínica, como implantar a governança clínica no seu hospital, com resiliência e sustentabilidade. Seria muito mais objetivo, né? Muito mais atraente, sem dúvida. Mas até isso existe. E eu pensei até em criar uma biblioteca para a gente disponibilizar para os mais interessados, para as pessoas mais que estivessem conosco e quisessem progredir nesse caminho com a nossa ajuda, até acessar facilmente a biblioteca com esses temas, com documentos internacionais, do NHS, do IHI, da World Health Organization, da OPAS. Isso existe com facilidade, no sentido de que eles tenham acesso para poder amadurecer nesse sentido. Isso é muito bom. Vou aproveitar que a Moniquinha está aqui, ela vai organizar essa biblioteca para a gente. A gente pode ir até mais longe e de repente começar a reconhecer aqueles hospitais que começaram a implantar determinados passos iniciais da governança clínica. Agora eu vou te fazer 2 últimas perguntas, que já estão aqui com as plaquinhas de 5 minutos, que vamos trocar amanhã. Um evento como esse não pode ter uma plaquinha escrita com caneta, né? Que é o seguinte: com todas essas coisas que você está fazendo, ou falando, eu, quando comecei a implantar dentro da ANAP programa de gestão, qualidade assistencial, e obrigando os hospitais que quisessem entrar na ANAP, precisavam ter como dos critérios de elegibilidade, ter uma acreditação, fosse ONA, fosse JCI ou fosse a canadense na época. E muitos dos colegas vinham e falaram assim: eu vou gastar dinheiro com isso não vai me adiantar em nada. Eu fico fazendo esse negócio de qualidade, a operadora de plano de saúde nunca vai me pagar um tostão a mais para fazer isso. Pois se os caras têm essa visão de acreditação, onde você trabalha exatamente a estrutura, o processo, e a gestão dos resultados, né? Nada mais adequado do que isso. Como é que nós vamos levar para as pessoas essa missão? Olha, agora nós vamos trabalhar governança clínica, porque isso vai melhorar os seus resultados assistenciais, vai reduzir desperdício e vai melhorar o seu market share. A lealdade dos seus pacientes vai aumentar. Você vai trazer mais pacientes. Veja o exemplo dos grandes hospitais de São Paulo, que tem essas certificações, que tem isso na sua identidade, tem qualidade e segurança na sua identidade, como isso atrai o paciente. Você vai aumentar o seu market share. Tive muita experiência nesse sentido, quando ainda trabalhando com o Einstein, fui implantar gestão de corpo clínico em algumas Unimedes. E conversando com os médicos cooperativos, aquele esforço que nós estávamos fazendo, fundamentalmente era para trazer mais médicos, para aumentar o share, o mind share, o market share
do hospital numa instituição em cujo local estavam chegando duas grandes redes, por exemplo. Como é que eu vou reagir? Eu vou reagir com qualidade e segurança. Eu vou atender bem. Eu vou conseguir fazer desfechos melhores para manter os meus pacientes e atrair outros para cá. E temos que informar, né? E temos que informar. Que isso é um fato positivo, Exatamente. né? Olha, a gente está terminando aqui, mas eu queria que você fizesse uma fala final sua para aqueles que estão nos assistindo, já que te conhece melhor, sabe o que é que você está fazendo, o que é que nós pretendemos fazer. Então, por favor, o palco final é seu hoje. Então, quem estiver nos assistindo, que desenvolva com as pessoas com as quais se está se relacionando nos hospitais, conceitos de qualidade, conceitos de segurança do paciente. A gente tem sérios problemas de segurança do paciente, a gente só conhece a ponta do iceberg, que poucos medem, e a gente precisa trabalhar mais nisso. E a governança clínica é uma governança que olha para todos esses aspectos da assistência e garante uma assistência melhor. Fundamentalmente, é uma missão nossa, é uma missão do sindicato, é uma missão de qualquer NED por esse país, melhorar a assistência aos seus conterrâneos. E é isso que a gente está fazendo. Boa. Então, temos uma tarefa grande pela frente, mas vamos estar juntos. Ótimo, ótimo. Eu sempre gosto de uma história que certa feita perguntaram para um general chinês se, no caso de uma guerra entre a China e a Rússia, quem é que ganhava? Foi nós, chineses. E aí o cara falou, mas vem cá, mas vocês vão ganhar em quantos anos? Falei, sei lá, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, mas nós vamos ganhar. É isso que eu acredito em saúde. Prefiro que se a gente tiver resiliência, nós vamos ganhar. Obrigado, Carlos.